uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Vamos gravar mais um vídeo dentro da modalidade seitas e heresias, né? Eu quero falar sobre a questão do tema que eu vou trazer hoje é sobre o triunfalismo, né? O triunfalismo, esse evangelho triunfalista, esse evangelho toma lá da cá, de mercado, né? E essas igrejas do Antigo Testamento. Hoje tem várias igrejas aí que é mais uma igreja do Antigo Testamento, uma igreja judaica, né? Com mercadorias, com vendas, com trocas e etc. Né? Vamos analisar à luz da Bíblia Sagrada, termos uma refutação e analisarmos conforme a palavra de Deus nos traz. Então, começando a questão devemos ter uma palavra-chave, né? A palavra-chave, a questão de analisarmos dentro da hermenêutica, da interpretação, da exegese, né? Então, vamos colocar o seguinte: o objetivo dos triunfalistas é basicamente mercadológico. Eles usam os mesmos recursos de marketing, né, para persuadir o povo a receber suas crenças e práticas. Seus líderes inventam campanhas usando como chamares, né, textos e personagens do Antigo Testamento. Afoitamente emprega figuras e símbolos bíblicos completamente fora do contexto como ponto de contato para aproveitar-se da boa fé do povo de Deus e para arrecadar fundos, né? Arrecadar fundos. Vamos analisar aqui os mercadores da palavra de Deus, os mercadores da palavra de Deus. Analisando aqui 2 Coríntios 2,17, a gente coloca os falsificadores e mercadores. A palavra original usada para falsificadores é o verbo, né, grego, que segundo o dicionário da língua grega significa traficar, comerciar, falsificar, adulterar, lucrar com um negócio. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo está referindo-se tanto aos mercadores, aqueles que usam a palavra de Deus visando interesses pessoais, como os falsificadores, os que adulteram a palavra a fim de agradar as pessoas e delas tirarem vantagem. É o que acontece hoje em muitas igrejas neopentecostais. É a questão do dinheiro, do lucro. A prática da simonia. A prática da simonia. O que é a palavra? A palavra simonia procede do nome de Simão, o mágico de Samaria, né? Que inventou ou que intentou comprar o dom do Espírito Santo. Você pode estar analisando em Atos 8, 18 e 21. Hoje é aplicado aos mercadores da fé, que oferecem as bênçãos divinas mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro. O apóstolo Paulo via com muita tristeza o crescimento dessa tendência mercadológica. Para combatê-lo, usou uma palavra cujo sentido é falsificar ou mercadejar a palavra de Deus. Isso envolve práticas de simonia, adulteração da palavra de Deus. É transformar o cristianismo numa prática comercial, visando apenas interesses pessoais. É o que está acontecendo muito hoje no século XXI. E também na Idade Média, a venda da indulgência, a venda do perdão, né? A forma bíblica de levantar recursos financeiros. A obra de Deus faz-se com milagre, recursos financeiros. A Bíblia estabelece regra para se levantar tais recursos. Dízimo e oferta, Malaquias 3:10. No que tange a esse procedimento, o apóstolo Paulo baseava-se no sistema sacerdotal estabelecido na lei de Moisés e nas palavras do próprio Senhor Jesus. No entanto, muitos confundem a fé cristã com o negócio e colocam a igreja nessa esfera, banalizando o sagrado e reduzindo as coisas de Deus à categoria de mero produto comercial. O tema do culto cristão é o Senhor Jesus e não as ofertas e não vendas de produto dentro de uma igreja. Vamos analisar pessoas, os heróis da fé, os que fazem proeza. Encontramos na Bíblia muitos homens que fizeram proeza pelo poder de Deus. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e entre outros. As conquistas foram para o povo de Deus e não para o seu deleite pessoal. Foi coletivo. É lastimável alguém usar essas passagens bíblicas para promover ao povo carros importados, mansões e outras benesses materiais. Vamos analisar os mártires e perseguidos. A lista dos heróis da fé registrada em Hebreus capítulo 11 mostra por si só as falácias dos triunfalistas. Nela encontramos os que fizeram sucesso em nome de Deus de Israel, mas também os que sofreram todas as espécies de perseguições, intempéries e adversidade. Isso mostra que para cada crente Deus tem um propósito específico. Claro que o evangelho é de bênção, o evangelho é de glória, mas o evangelho também é de cruz. Dentro do equilíbrio, né? Dentro de um equilíbrio.
A decepção. Outra prova das falácias triunfalistas é que muitos dos que acreditam nessa mensagem estão decepcionados e até revoltados, pois se sentem enganados. A decepção não é com Deus e nem com sua palavra, mas com os promotores do triunfalismo. Uma questão, vamos analisar a questão da hermenêutica, a questão de exegese e exegese. Etimologicamente, a etimologia de exegese, o vocábulo exegese significa exposição, explicação. O sentido de exegese é extrair, conduzir para fora, como um comentário crítico que analisa o texto bíblico no seu contexto original. O seu significado na atualidade não é simplesmente na exposição textual. Os princípios da exegese são conhecidos como hermenêutica, a ciência da interpretação, a interpretação correta da Bíblia, por conseguinte, vem de dentro da Bíblia. Agora existe o contrário aí de exegese, O exegese é extrair, é tirar o princípio, dentro do contexto. Agora a falsificação chamada exegese. A interpretação peculiar e tendenciosa de um texto bíblico vem de fora para dentro. Então, exegese é tirar e exegese é colocar para dentro do texto. As seitas são especialistas nisso. A exegese, portanto, é o inverso da exegese. A preposição grega eis para dentro indica movimento de fora para dentro. Trata-se de uma maneira de contrabandear para o texto das Escrituras Sagradas as crenças e práticas particulares dos intérpretes. Vamos analisar. A serpente no Éden argumentou com Eva algo que Deus não havia falado. Satanás citou fora do contexto o Salmo 91:11 na aprovação de Jesus. Isso é o que se denomina exegese, não exegese. Da mesma forma são os artifícios atuais dos triunfalistas. O estudo da palavra de Deus, vamos colocar, é interesse pela ignorância. A Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia aos leigos no Concílio de Tolosa, na França, do ano de 1222. Isso facilitou o clero romano a manipulação do rebanho durante séculos. Hoje essa história parece repetir-se, pois há campanha sistemática de alguns desses triunfalistas contra o estudo da palavra de Deus, pois querem ensinar algo que não está de acordo com a Bíblia. A vontade de Deus com relação à Bíblia é que seus filhos leiam, medite, examine as Escrituras. É o que é o texto. O cuidado com o formalismo. Nossos pioneiros jamais manifestaram ojeriza pelo estudo da palavra de Deus, pelo contrário, eram os maiores incentivadores do conhecimento. Eles criaram nossas conhecidas escolas dominicais de obreiros para oferecer a todos os interessados o conhecimento da Escritura Sagrada. No entanto, preocupa-se eles com o formalismo, ordenação dos ministros, pelo simples fato de esses possuírem um diploma de teologia, pois o ministério quem dá é Deus. O poder da palavra de Deus. Muitos estão nesse movimento com o propósito de servir a Deus. É verdade que se converteram a Cristo mediante o trabalho dos triunfalistas. Isso ninguém pode negar. A palavra é a semente e a mão enferma ou infectada que a semeia não compromete a germinação nem o seu nascimento. Mas é verdade que muitos lá estão por haver recebido a promessa de ficar ricos e de ter seus problemas resolvidos, e não como resultado do novo nascimento em Cristo Jesus. Quem segue um evangelho errado pode também terminar no céu errado. Misericórdia. Dando uma consideração final nesse texto, os triunfalistas proferem seus ataques contra todos que amam e estudam a palavra de Deus. Isso porque se sente ameaçado, pois sabe que dificilmente ficarão entre eles os que descobriram a verdade na leitura e no estudo da palavra de Deus. Fica aqui mais uma reflexão acerca dos triunfalistas, acerca dessas igrejas do Antigo Testamento, mas devemos fazer um estudo da Bíblia Sagrada no seu contexto, ter uma boa hermenêutica acerca da interpretação, fazer uma exegese, extrair corretamente o que está dentro do contexto e analisarmos a Escritura corretamente. Shalom, a paz de